Eu sei que você pode estar cansado de receber tantas ligações, mensagens e e-mails te oferecendo os mais diversos produtos e serviços. Mas você sabia que as empresas podem utilizar os seus dados pessoais mesmo sem eu ter um consentimento prévio? É que a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, ela tem como uma das bases legais o legítimo interesse do controlador do terceiro. E o que é que isso significa? Não parece técnico, mas ele tem que observar alguns aspectos iniciais. A primeira é que aquele controlador, seja uma empresa, uma instituição ou governo, ela precisa ter um objetivo legítimo, explícito e específico, uma finalidade com a qual ela quer fazer aquele tratamento. O segundo é que ele precisa ter um lastro concreto do exercício dessa atividade com aquele titular dos dados, se aquilo atenderia uma legítima expectativa daquele titular. Então essas são algumas observações iniciais que ela precisa fazer e a partir dela existem outras etapas que ela vai ter que cumprir para, ao mesmo tempo, garantir os direitos desses titulares, sem utilizar de forma abusiva, incomodando, utilizando de forma ilegal, garantir esses direitos, mas ao mesmo tempo ter uma salvaguarda jurídica para que ela possa fazer isso de uma forma adequada e assim alcançar os seus objetivos. Agora a gente vai falar um pouco sobre outros critérios e outros elementos que devem ser observados por esse controlador, seja ele governo, empresa ou outra entidade, quando ele vai utilizar essa base legal. A primeira coisa é o princípio da necessidade, utilizar somente os dados necessários para atingir a finalidade. O segundo é que para conferir transparência para o titular ou para uma entidade de fiscalização, é que é importante que você faça o registro das operações, com os dados que utilizou, a quantidade, como utilizou, qual foi a forma que foi utilizada. O terceiro é que, via de regra, para a base legal do legítimo interesse, é vedada a utilização de dados pessoais sensíveis, aqueles que estão classificados na lei, como por exemplo, dados de saúde. O quarto é a utilização de dados de crianças e adolescentes. A gente tira um pouco o foco do interesse do terceiro, interesse do controlador, e o foco vai para o melhor interesse da criança e do adolescente. E por último, a avaliar a possibilidade de fazer um relatório de impacto à proteção de dados, ou seja, se você trata dados em massa ou trata dados de uma forma um pouco mais compartilhada e outras situações que podem envolver um risco maior para aquele titular, verificar medidas preventivas e medidas que podem mitigar caso haja algum tipo de incidente relacionados à segurança da informação. Será que eu preciso de autorização prévia para colocar uma câmera de monitoramento no meu estabelecimento comercial, por exemplo? O conceito de dado pessoal, segundo a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ele é muito amplo. É toda informação relacionada à pessoa natural, de forma identificada ou identificável. Então muita gente se pergunta, a imagem, a foto, o vídeo é dado pessoal? Sim, ela é dado pessoal porque ela identifica aquele titular. E aí surge um outro questionamento que é sobre as câmeras de monitoramento em lojas, shoppings e determinados locais. É possível fazer? Eu preciso ter um consentimento prévio de todo mundo que passou ali? É claro que não. A própria LGPD ela tem uma base legal que autoriza situações em que você vai preservar e prevenir situações que possam envolver a segurança daqueles titulares. Ou seja, o controlador dos dados pode fazer com esse objetivo de garantir essa segurança, mas observando algumas coisas. A posição onde você colocar essas câmeras, o armazenamento daquelas informações, a possibilidade de conferir aquele titular, o exercício dos seus direitos quando faz aquele vídeo monitoramento. E ter mapeado isso dentro das suas registros das operações, especialmente você poder fazer um balanceamento e um teste antes, para que você possa ter aquela câmera de uma forma regular, lícita e fazer um monitoramento identificando exatamente a base legal na LGPD que você tem para isso. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados acaba de lançar um guia orientativo para o controlador dos dados acerca da utilização da base legal do legítimo interesse do controlador do terceiro. A gente sabe que a ANPD ela não tem só como objetivo fiscalizar e punir condutas que violem a LGPD, mas também de trazer informações orientativas, ajudar, contribuir com informações didáticas para que aquele controlador possa fazer a sua jornada de adequação à LGPD dentro de uma base segura. Nesse sentido, ele lança essa guia que é muito interessante. Ele é resultado de um grande debate, audiência pública, minutas que foram discutidas pela sociedade de modo geral e sai esse guia orientativo. Lá você vai ter definições didáticas sobre o que é o legítimo interesse, quais são os critérios que têm que ser observados, o importante teste de balanceamento entre os interesses do titular e o interesse do controlador. Um guia com muitas informações interessantes, vale a pena você conferir. Lá no próprio site da ANPD você tem, para que você possa adequar, utilizar essa base legal de uma forma segura, adequada e respeitando o direito dos titulares.